Meus irmãos e irmãs, alegria estarmos aqui mais uma vez, né, para darmos sequência à nossa escola bíblica dominical, e vou fazer uma oração para que a gente possa iniciar. Ó Senhor, Deus e Pai, Deus eterno, Deus onipresente, onisciente, onipotente, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui diante de Ti, o Deus soberano, justo e santo, um Deus criador de todas as coisas, para aprender mais de Ti, para aprender mais do Teu Evangelho, para aprendermos mais de Cristo e reconhecermos que Tu és um Deus que derrama a Tua graça, a graça salvadora, regeneradora, justificadora sobre as nossas vidas. Conduz o nosso estudo, conduz para que possamos estar atentos à Tua palavra e aprendermos mais de Ti. E mais uma vez, Pai, obrigado porque é somente pela Tua graça que podemos estar aqui para aprendermos mais de Ti. E é no nome do nosso Senhor e Salvador, Teu amado Filho Jesus, que eu oro. Amém. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Então, dando sequência no nosso capítulo, né, após a fé salvadora, nós vimos da última vez que eu estive aqui, hoje nós vamos falar sobre o arrependimento para a vida. E nós vamos ver que não somente a fé em Cristo é importante para a nossa vida aqui e a vida futura, como também o arrependimento também é uma graça de Deus muito importante. Eu vou ter que mudar de lado aqui. É um pouquinho complicado. Como é que fica aí, o Andressa? Te atrapalho muito, não? Não, né? E só para lembrarmos, né, que nós nos encontramos dentro da redenção, dentro da história da humanidade, da criação de Deus para conosco e para com toda a raça humana. Criação, queda, redenção e consumação, e nós estamos estudando, estamos nesse processo aqui na nossa vida. E nós temos aqui, no arrependimento para a vida, nós temos já o primeiro parágrafo, aonde nós vamos ver. O arrependimento para a vida é uma graça do Evangelho. Como nós vimos da justificação, como nós vimos da fé, é uma graça que somente é concedida através de Cristo. Doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé em Cristo. Então, os pregadores, aqueles que se encontram aqui, devem ter uma preocupação tão grande em falar e pregar sobre o arrependimento, da mesma forma como se prega a fé em Cristo. E o arrependimento para a vida, nós já podemos observar aqui em Atos 11, 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Isso que aconteceu aqui foi quando Pedro estava, entre aspas, dando satisfação a todos aqueles judeus cristãos que estavam a questioná-lo o porquê que ele estava tendo contato com os incircuncisos. E Pedro ali relata que aqueles que estavam ouvindo o evangelho que Pedro pregava foram batizados pelo Espírito Santo. Então aqui nós podemos observar que é o arrependimento para a vida. Então Deus, quem concede esse arrependimento é Deus, e é também uma graça, da mesma forma que Deus concede a fé em Jesus. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão
por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O que é importante aqui? O arrependimento, quando nós somos chamados, o Espírito Santo toca em nós, o arrependimento faz com que nós passemos a olhar para o pecado de uma forma que somente pela revelação de Deus é possível. Então, esse texto aqui mostra que a pessoa que se arrepende verdadeiramente, através do Espírito, ela olhará para aquele a quem traspassaram. Ela vai olhar para Jesus de uma forma diferente. Ela não vai olhar para Jesus apenas como um conceito histórico. O coração dela é tocado. Então existe um arrependimento que envolve 3 esferas. A esfera intelectual, aonde você, através da sua razão, você vê tudo o que Cristo fez por você. Você tem essa noção. Você tem um aspecto emocional, no qual você sente uma tristeza pelos seus pecados e pelo que Cristo passou por você, para pagar esses pecados por cada um de nós. E tem um aspecto volitivo, ou seja, nós passamos a ter o desejo de mudar a nossa vida. Nós passamos a ter o desejo de andarmos de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, o arrependimento verdadeiro, ele vai envolver essas 3 esferas. E é interessante porque ele nos envolve de uma forma integral, todo o nosso ser. Então, seria a parte intelectual, a parte emocional e a parte volitiva. É importante que o arrependimento ele faça com que nós queiramos mudar de vida. E depois, mais à frente, eu vou comentar um pouco sobre o remorso. Então, é isso aqui que Zacarias está falando. Aquele que verdadeiramente se arrepende, é impossível que ele olhe para a cruz de Cristo e continue a mesma pessoa. É impossível que ele olhe para o sacrifício de Cristo, porque por aquilo que tudo Cristo fez por nós, e seja uma pessoa indiferente. E também, esse primeiro parágrafo, ele fala, doutrina esta, fala sobre o arrependimento, que deve ser propagada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto da fé em Cristo. Então, a importância que a Confissão de Westminster chama para a pregação com relação ao arrependimento. E nós podemos ver isso nas Escrituras. João Batista falou sobre isso, Jesus Cristo falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, além de várias passagens no Antigo Testamento. Então, em Marcos 1,15, falando a respeito de João Batista, ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Lucas 24:47, que em seu nome se propagasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Atos 20:21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós falamos aqui sobre justificação, nós falamos sobre adoção, nós falamos sobre a fé salvadora. E é importante nós termos ciência de que no arrependimento não é obra única e exclusivamente nossa. É obra de Deus através de Cristo. Então, todos os momentos aqui nós vamos ver a referência para a obra de Cristo. Então, pregadores, os ministros do Evangelho, eles também têm que estar a todo instante chamando a atenção para a importância do arrependimento e do arrependimento verdadeiro, que é diferente do remorso. E já passando para o segundo parágrafo, né? Nós temos, por ela, o pecador, vendo e sentindo não somente o perigo, mas também a impureza e a odiosidade do pecado, porque ele é contrário à natureza santa de Deus e à sua justa lei, abandona
todos os seus pecados e se volta para Deus com a compreensão que Deus promete misericórdia em Cristo para aqueles que se arrependam. Então aqui, esse parágrafo, ele vai chamar a atenção de que quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós já olhamos para o pecado de uma forma diferente. E Deus, nós vamos ver passagens que chamam a nossa atenção para o perigo do pecado em nossa vida. E qual é o principal perigo e consequência do pecado em nossa vida? É a morte. É o fim do pecado. É a morte. Então, nós vamos ver que a confissão, ela chama a atenção para esse perigo. Mas não só o perigo. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós passamos a olhar para o pecado de uma forma diferente. Nós passamos a olhar para o pecado pela sua impureza e passamos a odiá-lo. A confissão diz isso, que nós passamos a odiar o pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos nova criatura que morremos com Cristo e renascemos com Ele, porque Ele é contrário à natureza santa de Deus. Deus é santo. Então, abandona todos os seus pecados e se volta para Deus, com a compreensão que Deus promete misericórdia em Cristo para aqueles que se arrependem. O pecador, de tal maneira, angustia-se por causa de seus pecados e os odeia, que resolve e se esforça para andar com Deus em todos os caminhos que Ele ordena. Prestem atenção, resolve, toma uma decisão, resolve e se esforça. Existe aqui uma relação muito parecida entre o arrependimento e a santificação. Nós vimos que a santificação, basicamente eu trouxe para vocês, a santificação definitiva, que ocorre na nossa conversão, e a santificação progressiva. O arrependimento é similar. Eu poderia dizer, é a mesma coisa. Nós temos um arrependimento, de que somos um arrependimento inicial, de que somos pecadores, que precisamos mudar de vida, precisamos mudar nossa atitude com relação a Deus, mas esse arrependimento, ele é imperfeito. E é necessário que nós nos arrependamos constantemente. Então, Ezequiel 18, 30 a 31. Convertam-se, Deus chamando a atenção para o povo do perigo do pecado. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. E é interessante que nesse texto ele começa a falar de tropeço. Tropeço, se eu estou a caminhar na rua e tem um ressalto, eu não presto atenção, eu tropeço. Eu posso cair, mas eu também posso me levantar. Depois ele continua, livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então esse texto aqui dá a impressão de que Deus está falando para o povo que eles têm que ter uma atitude. E aí nós vamos entrar de novo naquele paradoxo, naquele dilema, né? O que pertence a mim e o que pertence a Deus. O que é obra minha no arrependimento e o que é obra de Deus. Aqui também. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos. Aí já é o processo de arrependimento tendo ação. Antes Deus avisa. Deus chama a atenção. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Então,
A Confissão de Westminster utiliza esse texto para mostrar como é a vida do crente, como é a vida do cristão que verdadeiramente se arrepende, que verdadeiramente é justificado através de Cristo. Salmo 51, 4. E aqui nós vamos ver, nós vamos mais à frente abordar isso também, é que o pecado, ele é algo individual. Conversando com um pastor, ele falou, tem nife, tem morada. Então, muitas vezes, nós estamos a orar e a gente ora, perdoa os meus pecados. Nós sabemos que nós somos pecadores. Agora, pecado tem nome. Nós devemos confessar os nossos pecados com um nome específico daquilo que nós cometemos de errado. Porque se nós confessamos pecados de uma forma genérica, esse arrependimento é um arrependimento verdadeiro? A gente vai ficar na superficialidade. Como que Deus vai poder tratar? Como nós vamos poder evoluir na nossa santidade e no nosso arrependimento se nós temos uma abordagem do pecado de uma forma geral? É preciso que nós, através do Espírito Santo, identificamos aquele pecado. A inveja, a cobiça, a soberba, aqueles pecados que ficam mais escondidos naquele lugar que muitas vezes eu não quero mexer. Porque às vezes a gente tem receio do que Deus vai falar para você. Então, nós temos que ter a noção que somos pecadores, que temos que nos arrepender dos pecados, mas temos que identificar, buscar no nosso dia a dia de oração, de leitura da palavra, de comunhão, identificar os nossos pecados. E uma coisa interessante, quando eu estava a estudar esse capítulo, que arrependimento está diretamente relacionado com o pecado. Arrependimento está diretamente relacionado com o pecado, que é o nosso maior problema, e nós sabemos disso. Então aqui Davi, pequei contra ti. Ele reconhece que pecou, ele. Contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É um arrependimento verdadeiro, que ele se coloca diante de Deus e aceita as consequências. Muitas vezes a gente não quer confessar o pecado porque vem consequência. Então Davi aqui, ele identifica quando o profeta Natan o confronta, mostra o que ele fez, ele identifica o pecado e se coloca diante de Deus, não somente arrependido, mas pronto e disposto a aceitar as consequências por esse pecado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo o caminho de falsidade. Com a compreensão que Deus promete misericórdia em Cristo por aqueles que se arrependem. E aqui é muito importante isso, o Van Dijk ele chama bem atenção. Quando nós nos aprofundamos, quando nós estudamos sobre o pecado, e nós nos arrependemos verdadeiramente, podemos entrar em desespero. Achar que não tem saída, achar que não tem salvação. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso e que, através de Cristo, nós temos os pecados perdoados. Então, ele chama a atenção com a compreensão que Deus promete misericórdia não porque eu me arrependi. Eu tenho que me arrepender? Eu tenho. Mas eu não valho nada. Misericórdia em quem? Em Cristo, para aqueles que se arrependem. Então, está tudo relacionado. Deus concede a graça do arrependimento. Eu faço a minha parte, me arrependo, mas em Cristo, sabendo que somente em Cristo eu vou ter a misericórdia para os meus pecados, porque eu continuo a pecar. Eu continuo a pecar. E o pastor Leonardo, conversando com ele, ele falava que antes, quando ele não tinha uma visão
de que Deus é soberano, ele falava, e se eu cometer um pecado, eu sofrer um acidente e não tiver tempo de me arrepender, eu vou estar condenado? Por isso que a importância de Cristo, do sacrifício dele. Porque você tem aquele arrependimento inicial e o arrependimento progressivo. 2 Coríntios 7, 10, 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aqui ele fala a diferença entre remorso e arrependimento. E ele coloca que o verdadeiro arrependimento, ele muda a sua vida. Ele muda a postura perante Deus. O verdadeiro arrependimento, ele não está preocupado somente com o pecado. Ele busca um Salvador. Porque ele se vê inútil. O remorso está preocupado, às vezes, somente com a consequência. Por quê? Porque o pecado traz consequência. E esse arrependimento, esse remorso, ele é seletivo. Se você peca e não te traz consequência, está tudo bem. Estou tranquilo. Se eu peco e isso traz consequência para a minha vida, eu tenho um remorso. Eu não deveria ter feito aquilo, por quê? Senão não teria acontecido esse resultado. Mas o arrependimento verdadeiro, você não está preocupado só com as consequências. Você está preocupado que você está errado diante de Deus. Judas, que é o nosso maior exemplo, ele teve remorso. Por quê? Porque o remorso dele levou para a morte, que é a tristeza do mundo produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, produz vida em Cristo. Então, Judas, ele não creu que Cristo poderia perdoar os pecados dele. Ele se arrependeu e o arrependimento dele levou para a morte. Então, essa diferença principal entre o arrependimento verdadeiro e o remorso é basicamente isso. Então, nós podemos observar aqui, convertam-se a mim de todo o coração, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Então, esse texto chama a atenção que Deus é misericordioso, independente do nosso pecado. E aqui eu tentei fazer uma pequena diferença entre o verdadeiro arrependimento e o remorso. Basicamente, resumindo o que eu falei. Tristeza segundo Deus. Tristeza segundo o mundo. Olha para as consequências. Olha para as circunstâncias do mundo. O verdadeiro arrependimento nos produz uma mudança para Deus, ou seja, eu tenho a intenção de agradar a Deus. Às vezes eu não consigo, mas isso é a minha luta e o meu desejo diariamente. A minha oração é essa: Senhor, não permita que eu peque mais. Um pecado, se eu tenho problema, vamos supor, com mentira, tenho dificuldade. Senhor, eu não quero mais mentir. O Espírito Santo vai a todo instante lhe incomodar. Aqui é o lamento e tristeza sem mudança. É de acordo com as circunstâncias e para evitar consequências ruins na sua vida. Eu só vou mudar se aquilo for muito danoso para mim, mas eu não estou preocupado com Deus. O verdadeiro arrependimento procura por um Salvador. Você se vê incapaz. Você sabe que você é incapaz. No remorso, você continua escravo do pecado. Traz vida, obviamente que traz vida em Cristo, e produz morte. Quem continua no remorso, como é o caso notório de Judas. A tristeza pelo pecado em si, e aqui a tristeza pelas consequências do pecado. É a tristeza porque eu sou um pecador. E como Deus nos
Ordena não é isso que ele quer para as nossas vidas. O pecador, de tal maneira, angustia-se por causa de seus pecados e o odeia que resolve e se esforça para andar com Deus em todos os caminhos que ele ordena. Então, é uma luta diária e constante que nós passamos a ter em nossas vidas. Então, Van Dijk Ross diz, o objetivo principal do arrependimento é sermos justos aos olhos de Deus e nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, segundo todos os mandamentos dele. É isso que nós buscamos. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Aqui é o que acontece quando nós verdadeiramente nos arrependemos. Nós meditamos sobre aquilo, meditamos sobre o pecado e passamos a pensar constantemente no que Deus deseja para as nossas vidas. No terceiro parágrafo, a Confissão de Westminster fala: ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. E aqui é confuso, não é? Ele fala que é aquela questão da fé, é a questão da santidade. O que é meu e o que é de Deus. Ou seja, é a responsabilidade compartilhada. E aqui ele fala, ainda que não devemos confiar no arrependimento como causa do perdão dele. Não é por causa de vocês, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Para mostrar o quê? Nós, por nós mesmos, nossas obras são incapazes de nos fazer ter o perdão de Deus. É somente através de Cristo. Da mesma forma que a fé. Não é a minha fé, é a fé que Deus, pela sua graça, coloca em nós através do Espírito Santo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, nos direciona, mais uma vez, retira de nós qualquer soberba, qualquer valorização própria e nos conduz para quem? Para Cristo. Porque nós sabemos que o único que não cometeu pecado foi Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o nosso arrependimento tem que estar voltado para Cristo. O nosso arrependimento tem que nos deixar conscientes que somos pecadores, mas que somente através de Cristo nós podemos conseguir o perdão. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. 2 vezes, Jesus falando. Ou seja, antes nós vimos que não é obra nossa. Agora, no entanto, nós estamos a perceber que nós temos que nos arrepender. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. E aí, nós vemos a participação de Deus e a nossa participação, a nossa responsabilidade. No parágrafo 4. Como não, e aqui agora ele vai falar sobre
como eu poderia dizer, a intensidade do pecado. Como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, ou seja, não existe pecado pequeno que não me leve a ser condenado, todo pecado é passível de condenação, mas ao mesmo tempo, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Da mesma forma que não existe um pecado pequeno que eu considere, esse pecado aí não tem problema, eu não vou ser condenado por causa disso. Não é isso. Ao mesmo tempo, não tem aquele pecado tão intenso, tão grande, que não me capacite perante Deus, através de Cristo, a ser salvo. Obviamente, isso aqui, muitas pessoas às quais a gente possa estar levando o Evangelho, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, eu questionei a pessoa que estava me trazendo o Evangelho. Eu virei e falei assim para eu nunca me esqueço dessa frase. Eu falei assim: você acha que a minha mãe, ela não vai ter lugar no céu? A minha mãe me ama, cuida de mim. Você acha que Deus não vai valorizar isso? Então, às vezes, vocês vão ser confrontados por pessoas que vão questionar a nós e falar: eu não mato, eu não roubo, eu cuido da minha família. Vários vão falar isso. Mas aqueles pecados que estão no coração, que passam na cabeça dele, que só ele sabe, que a pessoa acha que ela é moralmente... Eu trabalhei com pessoas que eram assim. Se achavam melhores do que as outras porque elas tinham uma vida, diante dos olhos humanos, uma vida correta. Então essas pessoas, elas acham que elas não são pecadoras. Elas acham que pecadores são aqueles que matam, roubam, que são aqueles pecados que são mais evidentes. E a palavra de Deus diz que não. Então, nós temos que estar preparados para isso. Para que quando nós levarmos o Evangelho, por que eu preciso de Jesus? Uma das grandes dificuldades, eu tinha um irmão que faleceu. E ele morou 10 anos na Suécia. E eu levei o Evangelho para ele e ele, infelizmente, falava para mim que ele não acreditava em Cristo como Filho de Deus. Ele achava que depois que ele morresse, tudo se acabava. Então, Jesus não é Filho de Deus, eu não acredito. Eu preciso dele como Salvador. E eu perguntei para ele, como que é lá na Suécia? Ele falou, lá se você chegar para as pessoas e for falar de Deus, eles vão perguntar, mas para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo aqui. Eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho segurança, eu tenho moradia. Então as pessoas estão num estado adormecido. Porque, aparentemente, a condição social favorece que eles, na cabeça deles, eles não precisam de Deus. Eles se acham moralmente corretos. Por que eu preciso de Deus? Eu não faço nada errado. Se eu fizesse alguma coisa errada, o governo vinha aqui e falava, você está fazendo algo errado. Mas não pago meus impostos, obedeço todas as leis que existem aqui. O que eu faço de errado? Se a lei humana não aponta para mim como algo errado que eu faço. Então, nós iremos nos deparar com essa situação. Romanos. Primeiro, porque o salário do pecado é a morte. Depois, em Romanos. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E aí, para você falar para uma pessoa que você possa estar levando o Evangelho, apresentando o Evangelho de Cristo, você vai ter que conhecer aquela pessoa mais intimamente. Você vai ter que desenvolver um relacionamento mais profundo. Porque no início, talvez a pessoa não mostre para você. Ela não te deu uma abertura. E obviamente que você vai falar do Evangelho para ela e o Espírito Santo vai agir. E a pessoa vai ter vontade de falar da vida dela. Porque, por exemplo, quando esse meu amigo ele falou isso para mim, aquilo ficou na minha cabeça.
Eu, no início, confrontei-o, achando que eu tinha uma vida, aos meus olhos, perfeita. Mas aquela palavra que ele colocou para mim, de que todos eram pecadores e que ninguém poderia se apresentar diante de Deus, aquilo ficou presente. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Ou seja, aqui Jesus está chamando a atenção uma palavra inútil. Não é algo que algo que seja tão visível. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, não importa se você tem um pecado, qual a intensidade do seu pecado. Todos estão condenados à morte. E também não importa a intensidade do seu pecado. Em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que se arrependem verdadeiramente e entregam sua vida a Cristo. No parágrafo 5º, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral. Aquilo que eu falei inicialmente. É dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Então aqui nos chama a atenção que nós temos que, a todo instante, estar escrutinando o nosso coração para saber aqueles pecados que nós, às vezes, não queremos ser confrontados. Aqueles pecados que estão guardados lá às 7 chaves. Não adianta um arrependimento único e exclusivamente geral. Temos que dar nome aos bois. Não é? Então vamos ver aqui. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Já está dando nome, já está identificando aqui um pecado. Não está generalizando. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Isso aqui é Paulo. Ele já está elencando aqui vários pecados dele. Ele poderia falar assim, dos pecadores eu sou o principal, como ele diz aqui no final. Mas antes, o que ele fala aqui? Blasfemo, perseguidor, insolente. Mas alcancei misericórdia. Pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, ele começa dando nomes específicos aos seus pecados, reconhecendo que é o principal dos pecadores, mas que teve misericórdia em Cristo. Aquilo que a confissão falou. Somente em Cristo. Paulo poderia ficar desesperado. Quando Cristo apareceu para ele, ele poderia ficar desesperado e fazer o quê? Tentar se matar? Mas não, o arrependimento dele foi verdadeiro e pleno. E ele reconheceu isso. E, mais uma vez, eu chamo a atenção como esse capítulo que fala sobre arrependimento está totalmente relacionado com o pecado. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Mostra a disposição para reparar os pecados, a consequência do pecado. E no último capítulo da confissão nós temos, é dever de cada um fazer uma confissão particular de seus pecados a Deus, orando por perdão.
Então, muitas vezes, nós temos a nossa confissão aqui no culto. E nós temos que fazer isso. Mas também nós temos que, quando nós fizermos a oração, pedir para que o nosso arrependimento seja completo. Nós não podemos ter um arrependimento, não é, pela metade ou 99%. O nosso arrependimento por aquele pecado tem que ser completo, porque senão não teremos uma mudança interior verdadeira. E todo aquele que confessa seus pecados, ora pedindo perdão e abandonando esses pecados, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, eles devem reconciliar-se com o arrependido e recebê-lo em amor. Então aqui nós vemos três coisas. Primeiro, identificar que sou um pecador, identificar os meus pecados. Pessoal, segundo, se eu cometo um pecado contra o meu irmão e contra a igreja, eu tenho que pedir perdão. Aquilo que o pastor falou para a gente sobre disciplina. Que pode virar disciplina ou não, mas nós temos que ter esse conhecimento e temos que ter esse discernimento. E nós, individualmente ou como igreja, temos que perdoar. Se existe um arrependimento verdadeiro, independente do pecado, nós temos que perdoar. Mais uma vez, Davi, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Falando daquele pecado individual. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mostra a misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependimento leva ao perdão do pecado. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. E aqui, ali falando individualmente, e aqui falando aquele que escandaliza seu irmão, a igreja de Cristo deve estar pronto para uma confissão particular ou pública do seu pecado. Portanto, Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, a importância da confissão dos pecados, a importância do arrependimento para todas as outras graças do Evangelho. Para a eficácia da oração, para a cura. Então, são coisas que levam a outra. Lucas 17, 3, 4. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, dizendo a necessidade que nós temos de confessar os nossos pecados e a necessidade que nós temos de perdoar quando a pessoa arrependida se dirige a cada um de nós. Então, como conclusão, eu coloquei alguns tópicos que eu achei bem importante. O arrependimento verdadeiro, ele nos faz a ter um abandono consciente do pecado. Ele faz com que nós tenhamos uma mudança de atitude. Nós nos voltamos para Deus. O nosso desejo é de agradar a Deus. A nossa vontade é para o Senhor. Existe uma completa mudança de vida. Nós temos uma nova maneira de pensar, de sentir e vontade. Aquilo que eu falei sobre os aspectos do arrependimento a nível intelectual, emocional e volitivo, ou seja, o desejo. E o arrependimento, nós temos o arrependimento inicial, o arrependimento que acontece na nossa conversão,
um arrependimento progressivo, que tem uma similaridade com a santificação, ou seja, nós vamos ter que estar sempre nos arrependendo. Nós vamos ter que estar sempre a nos arrepender. E, importante, é imperfeito. Temos que ter consciência disso, temos que orar constantemente ao Senhor para que o nosso arrependimento seja o mais perfeito possível. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma consideração. Lucas? Vou trazer um pouco. Eu creio que talvez possa passar pela cabeça. Basicamente, todos nós pecamos. Não. Todos nós possuímos pecados que eles não geram verdadeiro. Nós, como realmente, tendo da fragilidade da nossa peso da ignorância, acha, será que realmente sou? Não estou me arrependendo. Entra por progressivo. Muitas vezes, desesperado porque então eu não sou salvo, eu realmente não consigo abandonar o pecado, ou eu não me arrependi literalmente desse. Esse sentimento, que é o próprio pecado que gera isso. E as boas novas é até pelo Cristo, não eu. Então, irmão, irmã, se você fala assim, eu tenho muitos pecados que eu não me arrependi. Não se desespere. É só ele que pode gerar esse verdadeiro. E um detalhe importante, a igreja. Se nós homens eles, a gente está com uma dupla, tem que conversar com essa dupla para justamente um dos pontos da igreja é esse, abrir, olha, eu tenho esse tipo de pecado, eu não consigo abandoná-lo, ou até muitas vezes a própria pessoa vai descobrir através do momento, ou não, você orgulho, pecado, isso aí, e através da comunhão, vai agir, como... Mas, irmãos, muitas vezes eu gostaria de repetir, a culpa leva a cuidarmos da certeza, mas nós dele, nós não perdemos. Eu falo por mim, que há uns 15, eu morro de medianidade. E há uns 15 atrás, eu ia fazer uma viagem, eu morrendo de medo, eu sabia que eu tinha. Mas se o avião cair. E aí, o que vai acontecer comigo? Eu não me arrependi, eu não falei pro meu pai que eu tinha vergonha, medo. Mas e aí? Aí ele me explicou. Me impactou tão grande, eu falei, mas é verdade, né? Eu tô tão desesperado. Casos práticas, mais uma palavra de consolo, assim. Eu acho que eu já, qualquer um ou estar a passar. Eu acho importante isso que você falou, e esse capítulo, eu acho que ele, para mim, ele fala da seguinte forma: vasculhe o teu coração, veja aquele pecado que você tem lá escondido, coloque ele para fora, para que você possa se arrepender verdadeiramente, independente das consequências que isso vai trazer para a tua vida. Então,
nós não podemos nos conformar. Eu acho que se nós temos uma verdadeira mudança, nós não podemos nos conformar. E o que o Lucas falou é extremamente importante. Se você está com dificuldade, por exemplo, no grupo de homens, nós podemos procurar alguém e conversar. Se você está em dificuldade, procure alguém que você confie e converse com essa pessoa. Se você tem dificuldade, procure a liderança da igreja. Tem dificuldade, o pastor Leonardo, por exemplo, ele está disponível. Manda um WhatsApp para ele, mesmo ele estando lá nos Estados Unidos, ele vai reservar um horário para conversar contigo. Por quê? Porque isso é a santificação progressiva. Nós vamos nos assemelharmos mais a Cristo a partir do momento que nós quisermos ser semelhantes a Ele. A partir do momento que eu quero ser semelhante a Cristo, eu vou lutar. Então, para mim, chamou muita atenção de que eu não posso ficar parado com relação a isso. Eu sei que às vezes nós temos dias cheios, que a gente às vezes não tem nem tempo de pensar. Você chega, já fez tanta coisa na tua vida que às vezes você não medita, mas o Espírito Santo, em algum momento, ele vai tocar o teu coração. Isso eu não tenho dúvida, porque eu sou um pecador miserável e faz isso comigo. E vai fazer com vocês. Aquele pecado que você às vezes não quer ver, uma hora o Espírito Santo vai lhe incomodar. Então, acho que isso é importante. Nós vimos aqui na confissão, confesse a Deus. É o primeiro passo. Identificou? Confesse a Deus. Segundo passo, converse com alguém. Essa semana também no PG a gente estava estudando sobre Romanos 7 e fala muito nisso, que é realmente uma luta, né, da nossa carne pecaminosa. Sim. E é reconhecer, como Paulo reconheceu, que desgraçado sou, porque sou pecador. O pecado, ele nos engana o tempo inteiro, porque exatamente o que você falou, essa culpa vem porque o pecado, ele nos engana. E como o Paulo fala, para a gente estudar as leis, porque quando você estuda a lei, você começa a reconhecer a profundidade do pecado que você tem. Porque às vezes você não tem noção. É igual a gente estava falando sobre a cobiça. Muita gente fala assim, o que é a cobiça? É eu desejar a coisa do outro. Mas a gente estudando profundamente, o que é a cobiça? É estar insatisfeito com o que Deus me deu. Eu estou insatisfeito com Deus. Sim. Então eu estou falando que Deus não me deu o suficiente, não fez o que é bom para mim. E ainda fico amargurado porque o outro tem e eu não. Então é realmente se aprofundar no que é o pecado, não ficar só, preguiça, mas o que é a preguiça? O que é a mentira? É se aprofundar nos mandamentos, nas leis, para a gente identificar os nossos pecados também. Tem que ser intencional, porque não é só ficar pensando, é realmente estudar a palavra, porque a gente vai entender pela palavra o que é o pecado que a gente está cometendo para a gente poder tratá-lo. Você falou, eu achei bem importante, porque como que a gente aprende tudo isso? Através da leitura da palavra. A Confissão de Westminster, nós estamos aqui por quê? Por que nós todos estamos aqui? Como que o Evangelho chegou a cada um de nós? Nós aqui, nesse século que nós vivemos. Através da palavra, da Bíblia, um livro que tem o poder de transformar os nossos corações, transformar a nossa vida. Uma coisa, não é um milagre isso? Você tem um livro que transforma a nossa vida, que a gente abre aquele livro, lê o que está ali na Bíblia, e nós não somos mais as mesmas pessoas. Muda tudo. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, o que a Ariadne falou ali é importante. Que a gente viu aqui, a gente tem que ler a Bíblia. Isso é importante, porque tudo que eu passei aqui, só referência bíblica. As pessoas que estavam lá na Confissão de Westminster passaram 10 anos estudando a Bíblia. E a gente lê a Bíblia. Então, assim, eu acho que é um poder sobrenatural mesmo. Poder que a Bíblia tem transformar vidas.
Bom, Camila, porque justamente ele fala nisso aqui, né? Que se você vê um pecado no seu irmão, você deve... Não, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E é interessante o que você falou, porque às vezes o irmão pode ver um pecado que você tem que você próprio não vê. Né? Obrigado. Alguém mais? No caso de Judas, ele traiu o Filho de Deus. Né? Se ele não tivesse tirado a própria vida, ele teria justificado? Não. Assim, não dá para saber. Eu só sei de uma coisa, ele só seria justificado se ele se arrependesse verdadeiramente e cresce que o perdão dele teria somente através de Jesus. Então ele não seria justificado. Assim. Se ele vivesse, se ele não se matasse e continuasse uma vida do jeito que ele estava, não seria. Agora, só ele e Deus que podem, só Deus pode falar o que se passava no coração dele. A gente tem os relatos. Pelos relatos, o que nós vemos é que ele não se arrependeu verdadeiramente. E somente em Cristo. Isso é para Paulo. Falando. Esse ato de arrependimento todos os isso corriqueiramente. Eu faço uma coisa e faço ao ato. Posso entender o seu caso de talvez não, né? Posso? Pedro negou Jesus, negou, na mesma época que Judas entregou Jesus, Pedro arrependeu, Judas teve o remorso. Então, Pedro foi exaltado, né? No entanto, ele depois foi um dos melhores discípulos e levou o evangelho, e houve o arrependimento. É isso. Então, obrigado pela presença, obrigado pela participação de vocês. Vou fazer uma oração agora e depois nós temos o nosso pequeno almoço. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez por este momento, obrigado pela presença de cada um aqui, obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações através da Tua palavra, obrigado por cada um que Tu usaste aqui para trazer mais esclarecimento sobre a Tua palavra e trazer mais clareza aos nossos corações e mentes. Ajuda-nos, através da Tua Sagrada Escritura, através da vida dos nossos irmãos, a podermos identificar aqueles pecados mais profundos e ocultos no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa estar a nos conduzir nesse caminho, Pai. Te agradeço por tudo, te peço também a bênção agora pelo pequeno almoço que vamos ter e depois pelo culto, Pai, de louvor e adoração a Ti. E é no nome do nosso Senhor e Salvador, teu amado Filho Jesus, que eu oro. Amém.